Já fui. Agora foi. Pode começar, Patrícia, dá boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, vôleis fãs. Boa noite, meninas. Boa noite, Roberta. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Um ano depois da prata, estamos agora falando com a nossa levantadora que trouxe tantas alegrias para a gente aí. Agora vai para o segundo ano na Europa. A gente tem muita coisa para falar, muita coisa para perguntar para a Roberta. E eu agora chamo as minhas amigas desbloqueadas, minhas amigas sem bloqueio, Débora e Lê, para a gente dar boa noite para o Vôlei Fã e para a Roberta. Boa noite, Deb. Boa noite. Tudo bem, Roberta? Gente, eu vou falar, na verdade, eu vou falar 3 coisinhas. Só vou dar oi. 3 coisinhas. 3 coisinhas. Só vou dar oi. Segundo, que já tem que avisar o Vôlei Fã que Roberta gentilmente, né, tá aqui cedendo o tempinho dela pra gente, mas ela tá em Saquarema. Ela tem treino amanhã às 7 da manhã, então às 10 a gente tem que liberar ela. E como a gente tem muita coisa para perguntar e eu sou uma pessoa muito legal com vocês, eu vou me abster de perguntar e vou deixar Patrícia e Letícia perguntarem, porque elas são mais controladas, entendeu? Como eu falo demais, eu vou ficar muito lady hoje, tá bom? E a terceira coisa que eu ia perguntar, já vou perguntar antes da Letícia apresentar. Roberta tá dividindo o quarto com quem? Com a Rosa. Rosa então vai incomodar a Rosa um pouquinho. Mas ela deve estar voando por aí, que eu sei. Mas tudo bem. Boa noite, gente. Beijo. Boa noite, Letícia. Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão, Roberta? Obrigada por ter topado bater esse papo com a gente. Eu não vou me abster de perguntas, já deixei aqui do lado, ó, uma lista de perguntas para a gente fazer. Emendando na Deb, já conta para a gente como é que é essa história de quarto. Vocês que escolhem, é determinado? Como é que funciona? Primeiro, boa noite, meninas. Tudo bem? Que bom que deu certo. A gente conseguiu acertar um horáriozinho, né? Depende muito. Acho que quando a gente chega aqui em Saquarema, normalmente eles já mandam uma lista. Quem já está há mais tempo segue mais ou menos com o mesmo quarto, mas se quiser mudar, ficar com alguém que é mais próximo, não tem problema. Pode trocar também. Não tem muita frescura, não. Então, os voleifãs estão adorando, porque eu sei que tem um negócio de hashtag rosa aberta, tem umas coisas assim, né? É verdade. Então, ó, o pessoal adora. Ô, Roberto, conta pra gente um pouquinho como é que foi esse seu ano na Polônia, né? O que muda, como é a vida lá, como é a cultura. Conta o seu dia a dia pra gente, assim, você faz sua comida, você mora perto do ginásio, como é que é seu dia a dia lá? Foi uma experiência bem diferente, assim, bati cabeça em algumas coisas, né, a cultura europeia para treinamento, parte física é bem diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, então demorei um pouquinho a me adaptar com algumas coisas, tive que correr atrás de outras, mas botando na balança no final da temporada, assim, foi muito mais positivo do que negativo. Eu acho que as dificuldades vão ter, ainda mais por ser outra cultura, né, outro país, enfim, outra língua, mas foi muito legal para mim. Acho que eu fui em busca e cheguei no final da temporada com aquilo que eu queria. Acho que sair da minha zona de conforto. Tanto que minha preocupação no início era que tinham mais 2 brasileiras no time. E eu falei, puxa, será que eu vou me acomodar? Porque não era o que eu queria de jeito nenhum. Assim. E no final das contas, não. Foram uma companhia incrível. E a gente se ajudou bastante, porque não é fácil. Assim, não foi fácil passar pelo inverno europeu, principalmente na Polônia, assim, nem tanto pelo frio, mas mais pela escuridão, assim, porque 3 da tarde já é escuro, como se estivesse de noite. Senhor! Então, isso foi o que mais pesou, assim, porque no início era engraçado, né, a gente falava, nossa, já são 3 da tarde, já tá escuro, mas você passar o mês inteiro, assim, você vê que dá uma pesada no mental mesmo, assim, né, você sente falta do sol, da cor, da luz, assim, então deu uma baqueada, assim, foi bem na época de Natal também, então acho que tudo ajudou. Então, ter brasileira no time deu aquele arzinho de casa, assim, deu para ajudar. As dancinhas de vocês, né? As dancinhas que vocês fizeram no Natal, tava ótimo. Você falou do brasileiro, né? Quando você quer fazer uma bagunça. Mas o bom foi isso, assim, na Polônia, no meu time tinha brasileira, mas na Polônia acho que tinham 10 brasileiras, assim, então a gente estava sempre
quando podia, né, se encontrava, matava um pouquinho da saudade. Tem um restaurante brasileiro em Varsóvia, que dá 1h30 da minha cidade, então, às vezes a gente estava sempre em contato com eles lá para poder ir lá almoçar, ou eles entregavam comida para gente. Eu fazia minha própria comida, porque a comida de lá não é ruim, é gostosa, só que é muito gordurosa, é bem pesada, então completamente fora da minha dieta. Mas eu preferia cozinhar, assim. Tentava, arranhei um feijão aí sem panela de pressão, fui me adequando. A gente vai se Mas você adaptando, né? normalmente cozinha bem? Você é uma boa cozinheira? Eu faço bem o básico. Adoraria cozinhar mais, assim, acho muito legal. Eu sou daquelas que salvam um monte de receita na internet e não faz nenhuma, Não faz sabe? nenhuma. Mas eu faço o meu arroz com feijão bem, assim, o que eu preciso para o meu dia a dia, dentro daquilo que eu me alimento, eu até prefiro fazer, assim. E vocês perguntaram se morava perto, né? Lá eles dão moradia, carro, e dava, assim, uns 25 minutos, não era longe, mas às vezes pegava um trânsitozinho, dava no máximo meia hora, quando nevava muito tinha que sair um pouquinho mais cedo, mas era bem próximo, assim, do ginásio da academia. Bom, E você uma falou do pergunta, eu disse que eu mental. não ia fazer, mas eu vou fazer. Não, pera que eu vou falar primeiro. Ah, Só que ela falou do mental, senão vai perder o rumo. não, era uma coisa que ela falou sobre o que a Patrícia perguntou. Você falou que é diferente o ritmo de treino. Sempre todo mundo diz que aí é menos, né? Aqui no Brasil, normalmente o treino é mais forte. Treina muito mais. Aqui. O meu time, né? Vou dar de padrão do meu time, por mais que isso se repita, assim, né? Com quem está na Europa, essa questão de treinamento se repita, mas para mim, o meu time malhava 2 vezes na semana só. E aqui a gente malha todo dia. Todo Então, às dia. vezes, quando eu tinha academia de manhã, ainda era só academia, não fazia academia para bola, não. E durante os treinos, se tem um horário que é das 5h30 às 8, é das 5h30 às 8. Começa e termina no horário, assim, nem mais nem menos. Mas, assim, os treinos eram bons, mas para mim faltava um pouquinho de sair do treino e falar... Uma pegada mais forte. Na verdade, era que você já estava acostumada e aí teve que meio que diminuir o ritmo, não é isso? Eu sentia falta, né, de sair, assim, destruída do treino, né? Que a gente fica mal acostumado. Às vezes a gente reclama, mas gosta, né? E eu sentia falta, tive que me adaptar, mas eu malhava por fora, eu malhava quase todos os dias, eu fiz um trabalho por fora, eu não malhava junto com eles, porque para mim, no início até eu tentei, para ver se eu conseguia me adequar a isso, e por respeito ao time também, mas passou um mês, eu falei, olha, não vai dar, já comecei a sentir diferença, eu falei, eu preciso e aí você mais, perde performance, né? Beleza, fala, Lê. Te cortei, foi mal. A Roberta falou, imagina, da escuridão e tal. Existe, de fato, uma doença chamada depressão sazonal, que é na época de inverno, né? Tome vitamina D, tá, gente? Se vocês estiverem fora do país aí, começou o inverno, taca vitamina D, ajuda bastante. E aí, já que a gente falou um pouquinho do mental e vamos voltar para os quartos aqui, eu já queria emendar na renovação, porque tá cheio de menina nova aí com vocês também, né? Como é que tá sendo isso? Tá sendo incrível, assim, tá muito, muito legal ver a forma que essa geração, agora essas meninas mais novas estão chegando, sede de aprender, assim, a gente não tem nada para reclamar delas, além de elas serem umas fofas, umas queridas, o grupo tá bem legal, assim, uma energia bem legal, a forma como elas estão, não só elas, né, todo mundo, mas elas chegaram, assim, querendo aprender, querendo fazer, e dando a cara a tapa, porque foi a primeira Liga das Nações para muitas ali, e acho que o nervosismo apareceu em alguns momentos, a ansiedade, o que é normal, mas elas estavam lá corajosas, sabe, todo dia querendo mais, então tá muito legal de ver, e acho que vem uma geração, assim, mais aberta também a se comunicar, a falar, então quando a gente tem algum tipo de reunião, alguma coisa, elas falam muito mais do que acho que a gente falava antigamente, quando a gente foi chegando aqui, mas é muito gostoso, assim, da forma que elas cresceram também nessa Liga das Nações, o time todo, né, mas como você está falando da renovação, para mim, ver quando elas chegaram, como elas estão hoje, assim, já foi um crescimento grande, né, então eu fico muito feliz.
Ô, Roberta, já perguntaram aqui no chat como é ter a Rosa de companheira de quarto. Quem é bagunceira, quem deixa a roupa espalhada, quem fala mais, quem não dorme. Ai, eu já fiquei outros anos com ela no quarto e a gente se dá super bem, assim. Acho que a gente vai se adequando, né? Cada uma tem um jeito, tem uma rotina, uma acorda de um jeito. Mas a gente acaba se dando super bem, assim. A gente estava até falando sobre isso hoje, que tem umas que acordam mais animadas, outras não, e a gente até falou que a gente tá na mesma sintonia, assim. A gente acorda, dá aquele bom dia baixinho, com 5, 10 minutos, daí a gente começa a bom falar. dia, ainda não acordei, né? Quem é que não dá bom dia baixinho? Quem que acorda elétrica? Eu! Minha mãe falou que é por isso que eu sou solteira. Mas a Priscila é ligada no 220. É interativa. Não, essa daí abriu o olho, 7 bom dias, já conversa, já conta dos sonhos, já faz tudo. E assim, a gente não acorda de mau humor, não. A gente só acorda devagar mesmo. Dá um tempinho em 5 minutos, aí a gente já começa. Mas a gente se acostuma, acho que a gente já se adaptou a dividir o quarto. Então, eu não sou bagunceira, a Rosa também não. A gente se organiza junto ali. Divide comida. Então a gente se dá super bem. Foi um quarto que deu certo. Roberto, então treino amanhã às 7 da manhã. Me conta, como é isso? Que horas vocês acordam, então? Tem que tomar café que horas? Como é isso? O treino de sexta-feira é sempre mais cedo, né? Porque a gente sai pro final de semana, vai para casa. Então a gente fica aqui de segunda a sexta em Saquarema. E aí o treino de sexta a gente brinca que é sempre o treino da madrugadona, assim. A gente acorda umas 6, às vezes umas 6h10, né? Porque 10 minutos sempre dá diferença quando tem que acordar cedo. E café 6h30 a gente vai para a quadra às 7 horas. E aí bola e academia, né? Aí libera. Mas tá bom, o último treino da semana tá bom, a gente acorda a qualquer horário. Isso aqui é verdade, Roberto? Sem a Pietra, quem vai tirar a Rebetinha da toca agora? E ninguém, gente, esquece. Roberta sumiu esse ano. Eu era exposta. Então tá respondido. Roberta ficará na toca. Roberta segue na toca. Talvez aí quando eu tiver um encontro ali com Regiane, Vivian, pode ser que eu apareça. Ama Roberta, o melhor jogo da carreira dela foi logo na Olimpíada, Brasil e Sérvia em Tóquio. Muito dela a gente ter classificado em primeiro da chave, brilhou demais. Como é que foi esse jogo, Roberto? Esse é um dos jogos que eu guardo no meu coração, assim. Acho que por ser um jogo de uma Olimpíada, com certeza, né? E acho que pela forma que o time reagiu, pelo acontecimento, né, da Macris não estar naquele jogo e não ter troca de levantadoras. Então, acho que foi um todo, assim, acho que representar a Macris, que tinha ficado no quarto, o time se uniu nesse momento, era um jogo decisivo, a gente sabia que o cruzamento seria melhor, enfim, tudo, assim, eu acho que e foi um momento que eu só aproveitei, era o que eu queria, era onde eu queria estar, então não pensei em pressão, não pensei em nada, e é um jogo que eu guardo no meu coração. E, Roberta, como é que foi a lesão da Macris? Assim, vocês imaginavam que ela poderia voltar depois? Como é que o grupo reagiu? Reagiu muito bem na quadra, mas naquele momento ali entre vocês, como é que vocês reagiram à lesão da Macris ali em Tóquio? Acho que na hora da lesão é sempre um choque, né? Até porque passou uma vez só o replay no telão, mas a gente viu que não foi só um entorse, né? Foi um entorse bem grave. Mas acho que, em momento algum, por mais que a gente soubesse da possibilidade, acho que se fosse uma pessoa normal, não voltaria, né? Mas a gente fala que a gente, atleta, às vezes tem alguns poderes especiais, ou a gente tem um limite para dor absurdo, né? Então, eu acho que a gente nem cogitou pensar que ela não voltaria. Acho que o momento era assim, a gente vai jogar energia positiva para ela, a gente vai dar força, e a gente vai pensar a todo momento que ela vai voltar, vai dar certo. E assim, o trabalho que foi feito de fisioterapia ali do Fernandinho com ela, a gente dormindo, eles estavam lá de madrugada tratando, então a gente sabia que ela ia estar pronta, não só porque a gente sabe que a gente tem um bom físico, mas porque estava todo mundo em pensamento nesse momento, e a gente não deixou ela ver o vídeo. Você não me mexe nesse celular, não vê o vídeo, e toda hora a gente dando força. Então eu acredito muito também que a gente se movendo, né, nessa energia positiva aí ajuda a pessoa a recuperar mais rápido.
A gente estava aqui movendo na energia positiva. Não, isso, mas eu falo nem por você, porque a gente confia, né, confia em você, mas a gente perdeu a inversão, né? De qualquer forma, a gente perderia a inversão se não tivesse uma levantadora no banco, né? Exato, e a gente não sabe o que pode acontecer, né? Então a gente sempre, todo mundo está pronto, pode ser que não precise do banco naquele jogo, pode ser que precise, a gente não sabe o que está acontecendo, às vezes uma tática diferente do Zé naquele momento, mas eu acho que os jogos que ela ficou de fora deu tudo certo, né? A gente pôde jogar da melhor forma possível. E quando precisou, ela já estava lá e voltou super bem. Acho que ela estava com a cabeça muito boa naquele momento também. Todo mundo estava, né? Acho que a gente estava num pico de foco, de concentração de tudo. Então, foi muito bom de ver assim como a gente reagiu nesse momento, como ela voltou e voltou segura. E que a gente sabe que não foi fácil, porque ela estava bem feia. Então, foi muito legal de ver assim como o grupo reagiu nesse momento. E aí já teve também o corte da Tandara. Como é que foi isso também para vocês, receber a notícia de que a Tandara não estaria mais? Foi difícil, obviamente. Acho que foi um susto para todo mundo. Acho que foi uma mistura de sentimentos de susto, tristeza, enfim, a gente não conseguiu encontrar com ela, né? A gente foi pro treino, recebemos a notícia. A gente levou um tempo para digerir aquilo, a gente foi pro treino, ainda estava todo mundo meio sentido, e quando a gente voltou para a Vila, ela já não estava mais, então foi bem difícil se desligar, assim, e ter um jogo de semifinal no mesmo dia. Então, foi bem puxado, assim, mas é a questão de saber virar a chave na hora do jogo, né, se blindar para aquele momento, a gente já tinha muita coisa de fora que a gente estava se blindando e focando só nos jogos, só em estar ali. Então, acho que foi isso que a gente fez mais uma vez, né? A gente teve um momento ali e a gente falou, bom, então, mais uma coisa para a gente se juntar, para a gente se blindar, porque a gente não podia deixar que nada, naquele momento, atrapalhasse o jogo, né? O foco do jogo. Roberta, quem te avisou que você estava entre as 12 em Tóquio? Foi o Zé ou foi esperando a lista da CBV mesmo? Pergunta da garçonete da Santa Ceia. Essa história foi engraçada, porque a gente ouviu por alto que tinha uma data, né, para o Zé entregar a lista, assim como todas as listas têm, e a gente sabia que teria que ser no final da Liga das Nações. E aí a gente começou aquele desespero de já estava todo mundo muito ansioso, obviamente, e estava um grupo muito gostoso, e na minha posição foi muito difícil, porque eu estava disputando vaga com a Dani, que é uma pessoa que eu gosto muito, a gente se respeita muito, e a gente sabia que seria eu ou ela, então foi muito difícil passar por isso. Acho que saber que eu poderia ficar feliz e por ficar entre as 12, triste por ela e vice-versa, então a gente estava sempre compartilhando, se ajudando, e acho que quando foi chegando perto, né, de acabar a Liga das Nações, as mães, principalmente, estavam com tantos dias já, né, para poder encontrar com suas filhas. E a gente começou a se dar conta de que estava chegando a hora do corte, né? Ele tinha que fazer a decisão dele. E especialmente, eu particularmente, estava muito ansiosa, eu estava no quarto com a Garay. Assim, se deixasse, eu estava comendo até as portas, assim, de tão ansiosa que eu estava. E a gente estava sempre esperando, será que é amanhã? Será que é amanhã? Então foi o dia da final, então será que é hoje? E todo momento, e nunca vi um corte, assim, acho que estava cada vez pior, a ansiedade crescendo. E no dia seguinte da final, a gente ia embora, não vou lembrar o horário agora, devia ser por volta da hora do almoço, assim. E aí no último dia eles liberaram, né, porque a gente ficou numa bolha, né, a gente ia do hotel pro ginásio, do ginásio pro hotel, e um pedaço da praia que eles liberaram pra gente. Então, eles liberaram para a gente sair da bolha, a gente foi tomar um café da manhã, eu fui com a Rosa, descemos com a Gataz e com a Garay também, só que elas foram comprar lembrancinhas para levar para casa. E a gente ficou conversando sobre isso, e quando será que vai ser o corte? Ai, que ansiedade. E aí a gente se permitiu se desligar disso na hora do café da manhã, ali, conversando sobre outras coisas, e voltamos pro hotel. E eu fui terminar de arrumar minhas malas, a Garay estava tomando banho,
E a Rosa me manda mensagem. Eu vi que meu celular começou a vibrar muito. Aí eu achei estranho, né? Eu lavei meu celular, tava carregando. A Rosa mandou mensagem que falou assim: Rô, eu acho que os cortes estão acontecendo. Aí eu já me tremi inteira, minha perna já amoleceu. Aí eu fiz: para, o que que você tá falando? Daí ela: só que eu acho que o Zé tá chamando uma por uma. Aí eu fiz: pronto. Aí eu fiz: como assim? Me explica direito. Daí ela: Rô, eu não sei, mas eu acho que é isso. E eles estão chamando nos quartos. Eu já pensei: pronto. Tô muito nervosa agora. E aí ela falou: pera que eu já te aviso. E aí eu fiquei sentada com o celular na mão e a garota pediu pra eu colocar música. E aí eu já comecei a diminuir a música, porque eu achei que eu não tava lendo direito, eu já comecei a ficar nervosa. E aí eu sei que daqui a pouco eu recebo a notícia de: Rô, você tá entre as 12, porque eu acho que ele chamou a Dani. Aí eu não tava conseguindo acreditar, eu só escrevi: é mentira, é sério, é mentira, é mentira. E aí, daqui a pouco, a Garay saiu do banho e falou: poxa, por que que você desligou a música? E eu já tava com o olho cheio de lágrimas. Minha lágrima tava pronta para cair. Eu não sabia se era de alegria ou de tristeza. E aí ela falou: o que está acontecendo? Eu falei: os cortes. Aí ela: você ficou? Aí eu comecei a chorar. Aí ela veio me abraçar e eu chorei, assim, eu acho que ali no ombro da Garay eu tirei toda a ansiedade, o peso, tudo que eu tava sentindo. E chorei muito, muito, muito. Aí daqui a pouco batendo na minha porta. Eu fiz: acho que gastou. Será que eu gastei o choro? Já mudou de ideia. Mas aí quando eu abri a porta era a Dani. E aí ele me avisar que eu ia e que ela tinha sido cortada. Ela fez questão de bater no meu quarto justamente por tudo que a gente vinha conversando e passando juntas. E na hora que eu abri que vi que era ela, e chorei tudo de novo. Aí a gente teve um momento juntas ali, acho que não tinha muito o que falar, a gente só chorou, se abraçou muito. E aí no final ela falou algumas palavras para mim e foi bem triste, assim. Eu acho que foi um momento até difícil de comemorar demais, assim. Eu acho que eu chorei mais naquele momento de para tirar aquela pressão que eu estava sentindo o mês todo. E depois chorei um pouco com a Dani, mas aí fui abraçar a Rosa. Abracei, logo depois estava a Rosa e a Carol, então a gente se abraçou bastante também. Mas acho que foi muito choro, foi um misto de sentimentos, assim, acho que a gente não celebrou muito, a gente mais sofreu pelas meninas que foram cortadas e continuaram ali com a gente ainda teve que almoçar e depois sair, então foi um clima, assim, mais de tristeza, acho que de empatia, e eu só fui comemorar mesmo quando eu cheguei no Brasil, que eu fui para casa, eu comemorei com a minha família. Mas acho que naquele momento a gente ficou mais com o coração apertado de ter que ver o grupo se desfazendo, porque tem que ser 12, né? É muito curto, é muito pequeno esse número. E foi muito triste ver aquele grupo se desfazendo, porque foi um grupo bem gostoso, assim. Acho que foi uma disputa sadia o tempo inteiro, todo mundo se dando força, todo mundo crescendo junto. E é triste ver algumas meninas tendo que se despedir, assim. Mas, enfim, me alonguei muito, mas foi isso. Não, tá perfeito, tá perfeito. Você falou uma coisa muito importante, Dani. Antes de eu falar da coisa muito importante, tem que lembrar outra coisa muito importante. Galera, cadê o like? Entendeu? Se não deixar like aqui, a gente não vai trazer meus coleguinhas nenhuma. Que eu tô, por favor, Roberta ali, eu pedindo um like para vocês, tá? Antes de fazer as fofocas aqui no chat, vai lá e dá o like. Você falou uma coisa muito importante, Roberta, que é importante frisar isso. Porque num momento em que a gente tem tanto hate, as pessoas precisam entender que você é diferente, a Dani é diferente, a Macris, e não tem competição, entendeu? Quer dizer, tem aquela competição de disputar a vaga, porque é natural, cara, é um esporte competitivo. Mas não tem rivalidade. Então, você ter falado esse momento de vocês, porque tem aquela coisa assim, quem ama a Roberta detesta a Dani, quem ama a Dani detesta a Fabíola, não é isso, entendeu? Vocês são super complementares e você deixou claro que se apoiam o tempo inteiro, então foi super importante isso que você falou, as pessoas às vezes não têm essa noção. Exato, e até porque foi o que você falou, cada uma tem seu jeito, cada uma faz uma coisinha melhor do que a outra. Enfim, quando a gente está junto, a gente quer mais aprender, assim. Eu falo todo dia, eu vejo a Macris treinando aqui todo dia e a velocidade que ela imprime é uma coisa que eu quero tentar chegar lá. Eu sei que para mim é muito mais difícil do que para ela,
mas a gente está aqui junto, e a gente se dá força, e a gente se ajuda, e tem momentos de dificuldade para um e para outro. Então, acho que assim, foi o que você disse. Infelizmente, quando tem disputa de vaga, alguém vai ser cortado, alguém vai ficar de fora. Mas a gente sabe que quanto mais eu der o gás, mais a Macris vai ter que dar o gás. Então, quando eu cresço, ela cresce junto, assim. E isso é bom para todo mundo, né? Enfim, e é complicado isso mesmo. A gente entende que cada um tem uma particularidade, tem uma torcida, mas assim, a gente só pede pelo respeito, né? Não quer dizer que você seja fã da Macris, que você precisa acabar comigo, ou com a Dani, ou enfim, com qualquer outra Exatamente. levantadora, né? Eu acho que é buscar essa questão do respeito. Só torço pela Macris, então, ou só torço por mim, ou só torço pela Dani, mas essa questão desse ódio, né, que o povo espalha por aí, isso não, entre a gente, isso não existe, né? Na verdade, a gente tenta se ajudar e se blindar contra isso, porque a gente não precisa disso, né? Mas você tem consciência, quando você fala assim, eu estou treinando com a Macris, porque são ritmos diferentes, são características diferentes, né? E aí você pega um pouco dela, ela pega um pouco de você, mas você, intimamente, tem consciência de que é necessário ter duas características diferentes? Justamente porque quando um tipo de jogo não... Porque, assim, talvez a Macris hoje é uma das melhores do mundo. Eu quero ser igual... Não é quero ser igual a ela. Tenho que pegar dela as melhores coisas. Mas você, particularmente, tem consciência de que, às vezes, o seu estilo é que é necessário? Diferente do da Macris? Você vê isso em você? Assim, eu acho que todos os estilos são necessários. Sim. Por isso existem as trocas e por isso existem pessoas diferentes, porque às vezes mudar um atleta, mudar uma posição, mudar uma coisa, muda o jogo inteiro, às vezes muda o set, porque os times são preparados para uma coisa, né? E às vezes uma mudança, e principalmente de levantadora, né? Porque daí muda a característica inteira do jogo. Por mais que eu siga a tática que o Zé está impondo, o meu jogo é diferente. Então, muda, tudo muda, né? Então, mas assim, mas é o que eu falo, eu acho que ninguém, nem eu, nem nenhuma das levantadoras pensa assim, eu quero ser igual a fulana, mesmo quando eu joguei com o Fofão, com o Venturini, eu não pensava, eu quero ser igual a elas. Eu só pensava assim, o que eu posso pegar delas e trazer para o meu voleibol, para a minha característica. Eu quero ser uma Roberta melhor a cada ano, né? Eu acho que a Fofão é a Fofão, o Venturini é o Venturini, cada uma é uma. Mas eu acho assim que a gente tem que aprender, olhar para as outras e tentar trazer isso para o nosso jogo, né? Para a nossa característica. Roberta, a Keke Silva pergunta quem foi sua maior surpresa nesse elenco de 2022, das novinhas, né, que chegaram. Uma só? Difícil, hein? Fala os destaques. Não, pode falar o que você acha. Dá uma análise delas. Eu acho difícil falar uma porque todas brilharam, né? E todas fizeram a diferença e durante a PNL em algum jogo e algumas não tiveram tantas oportunidades. Então eu vejo assim o lado das opostas. A Lohane não teve tanta oportunidade, né? Ela foi para uma etapa só, mas assim, o que essa menina fez na Superliga, o que ela vem treinando e o que ela ainda tem muito para evoluir, né? Durante esses anos, esse ciclo e os próximos ciclos. Ela, a Kizzy, né, fez uma VNL muito boa, eu acho que passou por muitos momentos de dificuldades e segurou a barra ali. A Julia Bergman foi muito, muito legal de ver a forma que ela voltou esse ano, do outro ano que ela já tinha vindo, mais madura, mais jogadora, assim, mais firme, mais segura. A Julia Kudes, eu falo Kudes que eu brinco, o povo erra o nome dela e eu fico chamando ela assim. Julia Kudes também, eu já tinha visto que algumas notícias de que quando ela teve que substituir a Thaísa, né, ela já tinha ido super bem, e ela também vem crescendo. Lorena como central, a Diana, né, que teve que se afastar do grupo para fazer a cirurgia. É difícil falar uma, assim, acho que todas as meninas, assim, demonstraram, assim, que tem muito, muito, muito ainda a crescer e evoluir, e é legal de ver como elas reagiram nessa VNL, porque isso já traz uma experiência para elas e agora para o Mundial e para o ano que vem. Então, eu acho que se ninguém esperava nada, esse ano elas já mostraram muita coisa, ainda vão mostrar, né? A gente tem o Mundial, mas eu acho que ficar de olho nelas aí, porque para os próximos anos, eu acho que elas só tendem a crescer mais ainda.
A pergunta aqui que a Letícia vai fazer em nome da Raíssa. Lê, faz aí. Olha, como você consegue manter um bom psicológico nas situações importantes representando a seleção? Você faz terapia, Roberta? Você faz algum trabalho com terapia? O que você faz? Terapia, gente, com certeza. Terapia é vida. Terapia, eu acho que minha família, isso com certeza, eles que me aguentam muito também. Mas acho que eu sempre vejo, acho que é um todo, né? Eu coloco minhas metas, até onde eu quero chegar, o que eu preciso, pessoal e profissional, e tento buscar isso. Mas terapia, acho que você ter uma base aí de terapia, família, amigos, né? Ciclos que você possa também, em alguns momentos, se desligar do vôlei, né? Que você possa tentar dar uma relaxada, mudar a mente, mudar os assuntos e poder, acho que, se focar no bom sentido, assim, né? Acho que se desligar um pouco para poder relaxar, depois voltar. Mas eu não abro mão da minha terapia, assim, eu acho que em momentos decisivos, em alguns campeonatos, fica mais justinho toda semana, tem vezes que eu afasto um pouquinho mais, vai à medida que eu acho que eu estou precisando, e se não é pai, mãe, irmã toda hora, um chorinho daqui, menina que está no quarto, A rede de agora apoio, que né? aguenta. Mas acho que é um todo, assim, eu acho bom a gente tá blindado, ou tá com essa base, né, tá com essas pessoas próximas, e porque a hora que apertar é onde a gente tem que se segurar ali. E entre a gente mesmo, né, porque parece clichê, e muita gente às vezes acha que é bobeira que a gente fala, mas a gente tá mais aqui ou no clube, né, com as meninas, mais do que a gente fica com a nossa própria família, então as amizades e as bases que a gente cria aqui na seleção também é o que ajuda a gente em alguns momentos, assim, de quando a gente consegue se mostrar vulnerável e precisa de ajuda, então a gente sabe que a gente tem um grupo também que pode segurar a gente nesses momentos. E vocês estão todas passando pelo mesmo momento, né? Então, ter esse apoio uma da outra é fundamental, tanto de família e tal, que é a rede de apoio de vocês, quanto entre vocês, porque tá todo mundo no mesmo barco, né? E tem que ter, não adianta, assim, porque os momentos aparecem, eu falo, a gente passa mais momento de pressão do que momento relaxado, né? Então, a gente tem que estar cuidando mesmo do mental, da cabeça, porque é o que segura a gente. Não adianta estar treinando bem, estar com o físico em dia e a cabeça não está em dia, senão não funciona. Tem algum atacante que a Roberta acha que encaixa bem o jogo? Levanta de olhos fechados, tipo Bruninho e Lucão? É o Oliveira que pergunta. Ai, eu vou falar primeiro que vem na minha cabeça, né? Até sacanagem falar isso, porque eu acho que qualquer pessoa, até vocês se forem levantar, vai dar certo, né? Que é a Gabizinha, não tem jeito. Joguei muitos anos com ela, mas eu acho que também, além dela ser essa jogadora excepcional que ela é hoje em dia, sempre foi, mas hoje em dia ela tá num patamar, assim, outro nível. A forma que ela tem de arrumar as bolas também, caso não saia tão boa, enfim. Mas é uma pessoa que eu sei que se eu olhar para ela, ela bater o olho em mim, eu falo, então é isso, é só levantar, não tem jeito, é só tá no flow já, né? A gente já jogou muito tempo juntas, assim, então acho que eu escolheria ela. Roberta, a gente ouviu um áudio que vazou do Zé durante um tempo, eu acho que foi contra a Sérvia, agora na VNL. Ele falando para não usar o meio. Que jogo foi esse e qual que era essa estratégia? Ih, gente, não vou saber dizer, hein? Foi contra a Sérvia, voleifã, vocês lembram, meninas? Foi contra a Sérvia, não foi? Que ele falou, que ele pediu para não usar o meio? Não, foi na fase classificatória, eu acho. A gente queria saber um pouco disso, Roberto. Como é que se define essa estratégia? Assim? É o Zé que orienta, olha, deixa livre para vocês criarem, ou vocês já vão para o jogo sabendo que vão usar mais fulano, ou mais tal jogada, mais o meio? Como é que é isso? Paty, foi contra o Japão. O povo aqui atualizou, gente. Contra o Japão, sim. Obrigada, gente. Às vezes a gente depende muito do jogo, assim. Às vezes a gente já vai com algumas coisas marcadas junto com o Zé antes. Às vezes não tem nada marcado, a gente simplesmente inicia o jogo, vamos sentindo o jogo que está acontecendo e os toques, ele vai dando os toques durante o jogo, se vê que acha que precisa jogar mais com uma,
ou se a gente não está enxergando muito bem o que o bloqueio do outro time tá priorizando, enfim. E aí eu acho que depende muito do jogo. Às vezes é falado antes no vídeo já, ó, vamos tentar jogar mais para centrais, ou vamos tentar fazer mais essa bola do fundo, no contra-ataque libera mais a pipe, que o outro time não fecha tanto o bloqueio, enfim. Antes do jogo, algumas dicas são dadas, mas na hora que começa o jogo, a gente vai jogando. Eu vejo muito a Cris vai montando o jogo dela, e quando você acha que alguma coisa pode ser ajustada, ou alguma opção pode ser mudada, porque vai melhorar para a gente, enfim, ele vai, durante o jogo, mudando isso, e a gente vai se adequando. Roberto, uma perguntinha. Não é para você dizer quem é o melhor, tá? É para dizer quem é o mais chato. Você já treinou, você foi treinada pelos 2 melhores técnicos do mundo, Zé Roberto e Bernardinho. Quem é mais chato na quadra? Quem pega mais no pé? Quem é mais... A gente sabe que o Bernardinho é mais escandaloso que o Zé, né? Porque é o que parece. Mas não necessariamente, né? Quem pega mais no pé? Bernardo ou Zé Roberto? Na minha posição de levantadora, os dois. Os dois, sem tirar nem pôr. Os dois, que já foram levantadores, que são muito inteligentes, que são muito perfeccionistas, os dois, não tem jeito, cada um no seu estilo. No seu estilo, mas os dois são chatos. A levantadora não vai deixar de escutar com eles, não tem jeito. E se deixar, o ponto seguinte, eles falam, porque daí eles falam que já passou, que era porque eles esqueceram, eu acho. Mas os dois pegam muito no pé, são chatos de uma forma boa, né, digamos assim. Cobrança, ok. Mas os dois, assim, eu posso falar, assim, por ser levantadora, o ouvido o tempo inteiro, assim, vai pro jogo, já esquenta o ouvidinho, porque não tem jeito. Legal. Roberta, a Elaine Ursulino pergunta: quais as seleções você acha que vai dar mais trabalho no Mundial? E se a Itália, agora com o europeu e a VNL, vai ser europeu ou GONU? Os títulos europeu e da VNL vai ser a favorita? Acho que sim. A Itália é um dos times que está aí muito encaixado, né? Elas estão num nível de voleibol que tá bonito de ver. E a gente vem comentando muito sobre isso já tem alguns anos, né? Elas vêm jogando juntas já tem muitas temporadas. Então, esse time está afinadíssimo e cresceu muito de anos para cá. Então, acho sim que a Itália vem como uma das favoritas. Está jogando um voleibol bom, bonito, fino do voleibol. Mas a gente viu que agora a Sérvia também já vem com a Moscovici, então a gente sabe que melhora um pouquinho mais. E a Sérvia fez um grande campeonato, né? Uma grande VNL, também acho que ninguém esperava muito pela posição que elas terminaram. Deixa eu pensar. Polônia, né? Tá vindo com uma oposta também. A Estícia, que vai voltar agora para o Mundial. Turquia é sempre um time difícil de jogar. Japão sempre muito difícil. China. Quer dizer, não tem nada fácil, né, gente? É isso. Então, é difícil realmente falar. Eu acho, sim, que a Itália hoje é uma das favoritas, um dos times a se bater, acho que pela velocidade de jogo que elas vêm jogando. Número baixíssimo de erros. Enfim, Egonu, né? Então, é difícil você querer marcar uma jogadora que muitas vezes a gente não consegue achar no bloqueio, e tem o resto de um time inteiro que também joga muito bem, então não é só ela, né? Então, você às vezes quer marcar ela, e tem as centrais, a líbero, para mim, uma das melhores. Então, é difícil. Assim, eu acho que a Itália realmente, sim, é um time a ser batido hoje, mas acho que outros times também estão vindo mais fortes, com outras jogadoras que não jogaram a VNL. E a China é sempre muito difícil, eu acho que pela altura, pela velocidade que joga também, então a gente não sabe, né? Eu acho que não sei se na China também vem alguém de diferente para o Mundial. Roberta, mas as chinesas gritam aquilo tudo mesmo? Oi? As chinesas gritam aquilo tudo mesmo? Como é que é? Asiático, né? Chinesas, japoneses gritam desde o aquecimento, grita o tempo inteiro. Grita para atacar, grita para aquecer, grita para tudo. A gente fala, tem aquela central da China, a maior zona, não vou saber falar o nome dela, mas ela grita muito. Eu comentei com as meninas antes do jogo e ninguém acreditou em mim. Chegou na hora do jogo, elas liberaram.
Elas não gritam na cara, né? Elas gritam, assim, né? Porque Elas ninguém gritam. entende. Elas gritam muito, assim, mas é uma característica de times asiáticos, assim, elas têm um costume de gritar bastante. Tem um monte de gente aqui perguntando se vocês também chamam as americanas de chicleteiras lá entre vocês. Não. Os bastidores, fala a verdade, Roberta. Conta só pra gente. Não, pior que não. A gente dá risada na internet. Mas deve ser assim, porque Thaísa não tá lá. Porque se Thaísa estivesse lá, ia ficar vendo aquelas dancinhas, aqueles chicletinhos, e ia ficar estressada. Elas são muito ladies. Thaísa vai ter que estar livre engolir chiclete. Mas a gente não fala, não. Roberto, tem várias pessoas aqui perguntando como é que está sendo a liderança da Gabi. Como é que está sendo a Gabizinha como capitã? Incrível. Eu respondi sobre isso também numa outra entrevista, me perguntaram. E eu acho que ela assumiu essa posição na melhor hora, no melhor ano. Acho que nada é por acaso, as coisas aconteceram. E ver a Gabizinha hoje, eu que joguei com ela muito novinha, né? Eu e ela éramos muito novinhas. E ela sempre teve esse espírito de liderança, assim, sempre esteve nela, assim, natural. Mas eu acho que com os anos passando, ela amadurecendo, o atleta que ela se encontra hoje, a pessoa que ela se encontra hoje, acho que não só pelas coisas que ela conquistou essa última temporada, mas ela já vem conquistando, né? Então, acho que não tinha outra pessoa para ser dado essa camiseta, essa tarja. E ela assumiu isso uma naturalidade, porque eu acho que isso já é dela, né? Eu falava muito isso, tem pessoas que são assim, a Fabizinha era assim, né? Então, uma capitanato, assim, simplesmente é dela ser assim. Então, acho que é muito natural e as meninas que estão chegando também, obviamente, respeitam muito a Gabi, mas conseguem também ter um papo de igual para igual ali pela idade, ela ainda é jovem, né? A gente brinca que nós somos as mais velhas, mas ela ainda é jovem. Então, ela tem um canal aberto com todo mundo, ela tem um canal aberto com o Zé. Então, as coisas estão funcionando bem tranquilas, assim, e acho que isso não mudou em nada do que ela é ou deixa de ser, mas eu acho que tinha que ser dado para ela mesmo, e as coisas estão caminhando super bem, assim. Ela é uma capitã incrível. Roberto, o Fabiano perguntou mais cedo, a gente tirou, mas ele tocou num ponto que a gente queria conversar com você mesmo, assim, que nos incomodou, não incomodou, mas nos chamou a atenção. A gente jogou menos com o meio nessa VNL, principalmente China, com a bola China. Vocês sentiram isso? A mudança dessa central de duas, na rede de duas, fez essa diferença? Faz uma análise assim, desse ataque, porque no bloqueio a gente foi bem, mas a gente não atacou tanto quando a gente estava acostumado ou quanto a gente esperava no meio. Eu acho que pode ser uma questão de adaptação também, preferência, acho que às vezes dependendo do jogo, dependendo do momento, às vezes se está confiante ou não, porque a gente saiu de um ano onde tinha uma crise com Gataz, que eram afinadíssimas, né? Essa questão do Bruninho e do Lucão que vocês falaram, eu acho que era uma crise com a Gataz, assim, simplesmente a sintonia delas ali funcionava de uma forma incrível. E eu acho que foi toda uma questão de adaptação, mas acho que a gente estava bem servida, assim, a Diana vinha muito bem, a Júlia Cudes vem super bem também, a Lorena jogou pouco, mas também vai bem por trás, então eu acho que uma questão de adaptação, acho que dependendo do momento do jogo, do que o Zé está pedindo, às vezes a confiança que elas estão uma na outra. Então, acho que sim, acho que falta, a gente precisa desse escape, até porque a gente tem essas meninas que eu falei, tem uma bola boa e rápida por trás. Então, acho que é só uma questão de criar essa confiança, acho que essa conexão. E acho que é isso, mas acho que não tem nada específico. Acho que muitas vezes o Zé pedia para jogar central mais para frente, para jogar a 15 pelo fundo 1 também. Então, acho que depende muito. Mas eu acho que é uma questão de construção, assim, um pouquinho de paciência, a gente vai criando mais confiança nessas bolas, porque a bola de central é uma bola que precisa estar simplesmente perfeita. Então, acho que é só o tempo, a gente só precisa desse tempo de treinamento, acho que deixar isso mais afinado e vai fluir melhor.
A gente aqui não precisa nem saber de nada, porque você comentou da gritaria, o pessoal Aí, do chat aqui. A Yuan, quem grita o tempo inteiro. Elas já vão tudo. Aí o Fabiano comentou, porque eles sabem tudo, a gente precisa saber. A gente só joga e eles vêm no chat e já informam pra gente, entendeu? Já dá a resposta. Tem uma menina que está assistindo a live lá da Espanha, Sabrina, tá mandando um beijo grande para você, tá? Que ela é sua fã, que você é uma grande atleta. Tá mandando um beijo lá da Espanha para você. Obrigada. E você pretende jogar... Público espanhol na nossa live. Estamos com espanhol. Travou. A Roberta travou. Voltou. Voltei. Você pretende jogar em outro país? Tem, assim, vontade de jogar... Você está jogando na Polônia, vai continuar lá esse ano, mas você tem a intenção de jogar em outra liga? Tem desejo disso? Tenho vontade de conhecer. Acho que o próprio voleibol italiano, assim, é uma liga que eu gostaria de tentar, assim. Eu acho que é um mercado um pouquinho mais difícil para mim, mas eu gostaria de jogar lá, assim, para sentir como é a temporada mesmo, como é jogar com muitos jogadores jogam por lá, então creio que o nível deve ser muito bom. Então uma liga que eu gostaria de jogar, assim, a Itália. Acho que a Turquia é muito boa também, mas eu acho que a Itália eu teria mais vontade. Roberta, muitas perguntas aqui, mas você fica à vontade para responder. Muita gente perguntando como que o grupo recebeu o fato da Ana Cristina pedir dispensa para a seleção. Se foi uma surpresa, se vocês já sabiam, se ela já tinha comentado com alguém antes. Foi uma surpresa, mas na verdade, assim, a gente recebeu a notícia pelo Zé, enfim, foi pouco se falou, a gente levou isso para o auditório, a gente fechou isso lá também, e na verdade a gente tem que achar muita coisa, né? Acho que a dispensa em si é uma decisão muito pessoal, a gente não sabe o que está acontecendo 100%, ninguém sabe. Muito tem se falado na internet, né, como sempre, mas ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Mas a gente respeita a decisão dela, enfim, cada um toma a sua decisão e ela deve ter escolhido isso como a melhor decisão no momento. Então, por mais que a gente tenha ficado triste e surpresa por perder ela no grupo, né, ela é uma menina muito querida, além de uma atleta incrível, que tem muito a crescer ainda, mas a gente simplesmente respeitou a decisão dela. Acho que cada pedido de dispensa deve ter seu motivo pessoal, então a gente não falou muito sobre isso. Você já tinha jogado como canhota? Uma galera no chat aqui. Você já tinha jogado com canhota de oposta, Roberto? Deu. Pode cada vez. Você já tinha jogado com canhota de oposta? Olha, se eu joguei, eu não me lembro, tá? Foi a primeira vez agora. Mas se você não lembrar, daqui a pouco alguém no chat vai dizer pra gente, pode ter certeza. Exatamente. Acho que não, porque ela ficou muito tempo no Rio. Você ficou 10 anos no Rio. Você ficou 10 anos no Rio, né? Foram 9 anos. 9 anos. Eu não lembro de canhota no Rio. Então, Osasco, você pegou. Olha, tem uma galera. A Pavan? A Pavan que está no vôlei de praia. Lia. Já chegou aqui, Lia, com a Lia. A Lia que estava na Argentina. É verdade. Então, gente, joguei, aí, tá? Não sou mentirosa, porque eu não lembrava mesmo. Aqui a gente só precisa jogar. A galera já manda a resposta pra gente. Você acha que tem uma galera aqui te elogiando horrores? Tá? Uma oposta canhota? Eu gosto muito de oposta canhota. Eu acho que leva uma vantagem. Você acha também? Levantadoras gostam? Acho também é difícil de marcar, não é uma coisa que a gente está acostumada, né? Acho que enxergar a jogadora, eu digo mais na defesa ali, né? A canhota como oposta, é outro braço, é outro movimento, é outro estilo. Então, até você encaixar, porque a gente está acostumado, todo mundo é destro, então é outro jogo, outra velocidade. Então, acho que faz total diferença, assim, muda o jogo. Tem uma pergunta aqui, ó. Defesa e saque são características da Roberta. Ela treina mais esses fundamentos ou é talento mesmo? E aí eu já vou emendar numa outra pergunta, que é se o trabalho vence o talento. Então vamos lá. Você treina mais defesa e saque ou é talento? E o trabalho vence o talento?
Eu acho que o trabalho e o talento andam juntos, eu diria, porque não adianta você só ter o talento e não continuar trabalhando com isso. Então, você tem um talento e não vai aprimorar, não vai treinar, não vai trabalhar mais. E eu acho que só o trabalho, eu acho que leva você a lugares diferentes, porém, os dois juntos podem te transformar numa atleta excepcional, né? Então, acho que tem que. É difícil, né? Mas eu sigo na linha do que trabalho sempre, gente. Eu não sei se eu fui mal acostumada, eu joguei 9 anos com o Bernardo e depois vim parar nas mãos do Zé. Tinha que treinar. E eu gosto de treinar. Até já conversei isso com a Débora, né? Uma vez ela estava respondendo uma caixinha de perguntas e ela falou sobre mim. Eu falei, não, eu sei, eu tenho a consciência, eu sou uma pessoa muito pé no chão, eu prefiro lidar com a realidade e trabalhar em cima disso. Então, eu sei que eu não sou uma levantadora excepcional, talentosíssima, que nasci com dom, incrível, igual outras levantadoras, mas eu sei que o que eu posso oferecer é meu trabalho. Então, dentro daquilo que eu sei que eu tenho de melhor e o que eu preciso aprender, você pode ter certeza que eu vou trabalhar e muito para tentar fazer o que eu faço bem e tentar melhorar isso, e o que eu já faço de melhor ser cada vez melhor. Então, eu tenho noção do que eu sou e sei que eu preciso trabalhar muito. Então, é isso que eu busco sempre, sempre. E você perguntou sobre a defesa e o saque. Saque eu falaria que eu treino normal, igual todo mundo, assim. Embora a defesa é uma coisa que eu sou apaixonada, apaixonada. Então, eu treino igual, e se eu puder treinar mais, eu treino também. Assim, treino de defesa eu tô sempre tentando entrar ali e fazer um pouquinho a mais, mesmo quando não me chamam. Mas, enfim, né? Porque levantamento a gente já treina muito, 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 de manhã é sempre específico, e eu sei o que eu preciso, então às vezes eu também peço um pouquinho mais, mas quando é o que eu gosto, se eu puder ficar, eu treino até amanhã, assim, então defesa é uma coisa que eu gosto mesmo. Olha, tem uma pergunta também como é pensado essa história. Peraí, vou discordar porque você é excepcional, sim. Você pode até achar que não, mas tá? Tem uma amiga canadense aqui que está com ciúme que você mandou um beijo para a Espanha. Ela está no Canadá, ela quer um beijo também. E a gente vai ter que fazer uma pergunta. Desculpa. A gente vai ter que fazer uma pergunta que já estava nos planos, mas que teve gente aqui no chat perguntando, porque todo mundo quer saber o que foi aquele beijinho lindo na medalha, quando você soube que viralizou aquela cena linda. Vou contar para vocês que antes, no meio da competição, a gente estava falando, em algum momento, eu não lembro o que era, que eu brinquei com ela, que eu falei que queria que ela trouxesse um bonequinho para mim brincando. Aí ela falou, nossa, eu tenho tanta coisa para levar. Eu falei, não precisa, deixa espaço na mala para a medalha. Eu não falei para você que tinha que deixar espaço na mala para a medalha? Então diz para a gente, o que foi aquele momento? Quando viralizou, o que você sentiu naquele momento e o que você sentiu depois, quando percebeu que aquela cena tinha viralizado? Eu falo que é tanto sentimento, tanta coisa que se passou na cabeça, num espaço de tempo muito pequeno, né? Porque foi a derrota, com assimilar aquilo, com entender que a gente estava ganhando uma medalha olímpica, então acho que foi muita coisa para a gente digerir naquele momento. Obviamente o jogo acabou, a gente ficou primeiramente muito triste pelo resultado, acho que pela forma que foi, a gente sabia que naquele momento os Estados Unidos realmente foi muito superior do que a gente, jogaram muito melhor, mas acho que a tristeza foi ver que a gente jogou abaixo do que a gente gostaria, do que a gente vinha jogando, né, na Olimpíada toda, e saber que terminar daquele jeito, enfim, é muito triste o todo, assim, saber que que falta, então a gente precisa descobrir o que falta, né, porque a gente jogou muito abaixo, foi muito longe do que elas entregaram naquela final, e a gente se abraçou naquele momento, naquela despedida, acabou também, porque estava tão gostoso e a gente não queria que acabasse nunca. O grupo estava bom, viver aquela Olimpíada estava muito bom. Mas, a hora que a gente foi pro vestiário, assim, acho que foi um sentimento de orgulho mesmo de todos. Eu acho que ainda estava todo mundo meio chateado, com aquela mescla mas a gente ganhou uma medalha, e eu acho que partiu muito da comissão técnica dentro do vestiário ainda, falar assim, vamos erguer a cabeça, se orgulhar pela nossa trajetória, pelo que a gente passou, só a gente sabe,
e hoje a gente vai subir no pódio para pegar uma medalha olímpica. Então, isso é muito grande. Eu acho que a gente precisa deixar um pouco de lado a derrota, assim, não... a gente até viu muita gente comentando de, elas estão acomodadas com a prata. Não, a gente não está acomodado com a prata, a gente não quer a prata, a gente quer o ouro, a gente quer trabalhar e entender o que falta para isso. Mas se naquele momento o que foi entregue, o que a gente conseguiu atingir foi a prata, então a gente precisa se orgulhar disso, porque não é fácil. Vocês acabaram de perguntar como foi ser escolhida entre as 12. Então já é difícil estar dentro de um grupo que vai para a Olimpíada. Já é difícil estar numa final olímpica e você sair dali com uma medalha no peito. Então, a gente sabe que são poucos que chegam ali. Então, o funil, a gente fala que é muito grande mesmo, né? Vai afunilando, e são poucos que chegam ali. Então, a gente está representando muita gente que gostaria de estar ali, a gente está representando uma nação. Aberta até eu acabar aqui, por favor. Desculpa, achei que tinha fechado o microfone. Achei que tinha fechado o microfone, gente. Desculpa. Roberta, eu vou te falar uma coisa que eu falei com quem era minha atleta na época, tá? Se eu fosse a segunda melhor psicóloga do mundo, eu ia estar muito feliz. Exatamente. É o que eu falo, a gente não fecha os olhos para a derrota ou para o que a gente sabe que precisa evoluir, para chegar no ouro, enfim, a gente não fecha os olhos para isso. Mas eu acho que naquele momento foi muito importante o grupo todo e até mesmo a comissão virar essa chave de falar assim, agora então depois a gente fala sobre isso, depois a gente vai ver o que a gente precisa trabalhar para chegar até lá, mas agora a gente vai se orgulhar dessa medalha e a gente vai subir no pódio. Então, acho que isso tudo foi muito legal, esse movimento que a gente teve dentro do vestiário, e aí a gente trocou a roupa, né, teve que botar a roupa do pódio. Eu acho que mesmo até chegar até ali, aquele momento, ainda estava aquele sentimento de, né, que saco, é a prata, enfim, a gente passando, eu ainda vi as medalhas ali, né, a do bronze, o ouro, mas acho que na hora que a gente subiu no pódio, assim, estava todo mundo ainda meio sentido, coração apertado, mas na hora que chegou aquele momento eu falo, ainda bem que a gente, ruim, né, que a gente estava em uma pandemia, a gente queria o ginásio cheio, lotado, mas a única coisa boa foi que naquele momento ninguém entregou a medalha para a gente teve que entregar a medalha uma para outra, que foi muito, muito legal ter essa troca ali também. E eu acho que a hora que chegou a minha vez, ele estava entregando uma a hora que chegou a minha vez só sobrou uma. Então eu estava com a Gabizinha, eu peguei a medalha para já colocar logo nela, então eu não tive um momento de sentir a medalha, né? Eu coloquei na Gabi, a gente se abraçou. Na hora que chegou a minha vez, que eu senti o peso da medalha em mim, eu não tinha noção, assim, ela é muito pesada, e eu acho que eu tive aquele momento de segurar a medalha, eu não acreditei que ela era tão linda, tão pesada, acho que naquele momento eu não queria nem de ouro, nem de bronze, eu não queria nenhuma, eu queria aquela ali mesmo, aquela ali era minha, e eu acho que simplesmente passou um filme na minha cabeça do que eu já passei no todo o ciclo, acho que foi um ciclo muito difícil para mim, de altos e baixos, e um momento que eu tive que me reerguer, correr atrás muito daquilo que eu queria. Acho que aquele meu último ano pré-olímpico também foi muito difícil. Enfim, acho que dificuldades profissionais, pessoais, tudo, acho que simplesmente aquilo veio igual um turbilhão. E eu falei, eu não vou chorar, mas não aguentei. A medalha é muito linda, é a culpa dela que eu chorei. E acho que eu não pensei em nada, eu falo para todo mundo, eu simplesmente não pensei. Eu tento traduzir, né, explicando esses momentos todos, mas eu não pensei em muita coisa. Eu acho que simplesmente veio tudo, veio sentimento, veio emoção, e eu só pensei em beijar a medalha, e na hora que eu beijei, daí eu desabei mesmo. Foi a hora que eu não me aguentei, acabei chorando bastante, assim, mas eu falei, poxa, essa medalha, ela merece muitos beijos mesmo, muito amor, porque não foi fácil, assim. E, Roberta, enfim, eu vou foi isso. Agradeço o fotógrafo, agradeço muito esse fotógrafo que apresentou esse meu momento. Vou falar uma coisa para você e para todo mundo. Olha só, já são 10h04, a gente prometeu para a Roberta que ia liberar ela às 10, porque ela vai acordar cedo amanhã, tá? Então, a gente vai aqui fazer as despedidas, né, para poder deixar a Roberta dormir, agradecendo muito. Mas antes, tem uma última pergunta muito importante que veio aqui no chat. Se você ficou sabendo que você foi o segundo lugar nas top gatas da VNL 2022 no Twitter. Possível, Não gente. ficou sabendo? Possível.
Não, mas tá aqui, é fato, é fato verídico. É real. Possível. Quem votou? Minha família. Olha só, Twitter, todo mundo vota, amiga. Todo mundo vota. Você ficou em segundo. Não sei para quem você perdeu, tá? Mas você ficou em segundo lugar no Top Gatas da BNL. Meus parabéns, hein? Ó, te agradecer demais. Você nunca fez nenhuma intervenção, não preenchimento, botox, não tem nada aí. Você nunca fez nenhuma intervenção estética? Gente, segredo, né, galera? Não, gente, esse nariz... Não, mas eu vou... Esse nariz empinado, me explica. Eu vou falar isso agora. Todo mundo pergunta do meu nariz. Todo mundo. Você já fez alguma coisa? Não, é seu mesmo. Só pegar uma foto da minha mãe e da minha avó, é dali que veio. Esse nariz não é médico. Roberta, a gente aqui é invejosa. Na live da Bruninha, a gente ficou babando no abdômen da Bruninha. Em você, a gente fica assim, querendo esse nariz perfeito, entendeu? A gente assim, a gente é invejosa, mas a gente... Não, tem que ser natural, tem que... Tá, não dá. Mas a gente pergunta da minha avó. Então, o seu é genético. O seu é genético, mas a gente sempre pergunta onde é que compra. Eu fui a única neta que saiu com esse narizinho. Ainda fico me gabando disso. Eu posso fazer a última pergunta? Vai. A melhor parte do treino é a resenha na físio? É um lugar de resenha. A gente até dá uma resenha ali no aquecimento, antes de começar o alongamento, com o Zezinho. Mas a resenha boa mesmo é ou pós-treino, ou janta, almoço, a gente ainda fica um pouquinho ali, mas a da físio, aqui em Saquarema, ainda que junta muita gente, ali é melhor. Quer resenha, é na físio, não tem jeito. Muito bom. Olha, gente, eu vou me despedir, tá? Roberta, muito obrigada por você ter vindo aqui conversar com a gente. O tempo foi curto, tinha que ter muitas horas para a gente conversar, mas te agradeço muito a disponibilidade. Eu falo que eu brinco que eu falo muito também em entrevista, às vezes acabam me perguntando, eu me estendo, aí passa o tempo, foram 2 perguntas só, mas eu falei demais. Não, mas foi ótimo, foram várias perguntas. Foi ótimo o papo. A sua história me emocionou aqui, acho que muita gente também, né, da lista dos 12, assim, você contou de um jeito que a gente estava lá, pertinho de você, sentindo toda aquela angústia. A gente torce muito por você, agradece por ter você não só tecnicamente, mas por essa pessoa que você é, que transborda gratidão, realmente aquele beijo na medalha, assim, é muito mais, representa o time mesmo, como vocês são pessoas do bem, né? Um grupo do bem. E agradecer você ter aceito o nosso convite, um ótimo treino, e vamos ficar torcendo aqui nesse Mundial, porque vamos atrás de uma medalha. Eu sei que vai ser difícil, o grupo é inexperiente, mas a gente vai acreditar até o final. Obrigada, torçam bastante mesmo. A gente fala que o Mundial é um dos campeonatos mais difíceis, acho que pela sequência dos jogos, né? Quase 0 dias de descanso, então é uma pegada pesadinha de jogos aí, só jogos difíceis, não tem um dia que a gente possa respirar e ter de descanso igual a Bienal, então a Liga das Nações. Então vai ser um campeonato difícil, a gente sabe disso, mas a gente está se preparando aqui diariamente, todo, igual vocês perguntaram da questão mental, a gente está se preparando em todos os aspectos, então, para chegar lá o mais forte possível. Valeu, beleza. Galera, muito obrigada pela participação de vocês. Quinta-feira tem mais desbloqueadas. Você bloqueia e volta na próxima quinta-feira. Amanhã os meninos bloqueados, os meninos que estão sempre bloqueados, né? Mas a gente volta no Sem Bloqueio na quinta que vem. Um beijo para vocês. Roberta, avisa para a Rosa Maria que eu vou encher o saco dela pela vida que fala com a gente também, tá? Vou falar para ela na hora que eu chegar no quarto. Tchau, galera. Obrigada. Até a próxima. Tchau, gente. Boa noite.